Olá, crianças, tudo bem com vocês? Vamos iniciar agora a nossa aula de ciências. Na aula de hoje, nós vamos usar o nosso livro didático e vamos fazer Conecte o Assunto, das páginas 41 até a página 51. Coloquem agora na página 41 e acompanhem a leitura. Então, vamos lá. Conecte o assunto. Com certeza você já ouviu falar sobre os dinossauros. Esses animais viveram há muito tempo no planeta Terra e hoje estão extintos, ou seja, não existe mais. Os cientistas acreditam que uma das causas que podem ter provocado a extinção de alguns animais, como os dinossauros, foram algumas mudanças profundas que ocorreram na Terra. Aqui abaixo nós podemos ver uma imagem do passado que representa os dinossauros, animais que viveram há muito tempo atrás e hoje eles estão extintos. Do outro lado aqui é o presente, são imagens que representam o esqueleto dos dinossauros a partir dos ossos que foram encontrados por cientistas. Atualmente, alguns animais correm o risco de deixar de existir, principalmente devido às modificações que os seres humanos têm feito nos ambientes. Quando destruímos as florestas, outros ambientes em que os animais vivem, eles não têm mais para onde ir, o que comer e acabam morrendo, como é o caso do mico-leão-dourado. Outro motivo que pode levar os animais à extinção é a caça e pesca. No Brasil, há alguns animais em risco de extinção, são representados nas notas do nosso dinheiro, o real. Você já reparou nisso? Então, nós já vimos isso na matéria de matemática, né? Aqui nós temos a tartaruga de pente. Ela recebe esse nome no Brasil. Seu casco era muito utilizado para a fabricação de pentes, por isso foi muito caçada e sofre o risco de extinção. A tartaruga de pente que está impresso, né, na cédula de R$ 2. Temos também a garça branca grande. Por causa de suas penas, essa ave foi muito caçada no passado. Hoje em dia, não se usam mais penas como decoração e por isso podemos encontrar mais desses animais na natureza. Então, a garça branca grande, ela está impressa na cédula de R$ 5. Agora, na cédula de R$ 10, nós temos impresso a arara vermelha. Apesar de receber esse nome, o corpo dela pode ter outras cores. Além da destruição das florestas, a caça desse animal também é um fator importante que coloca em perigo, né, a arara vermelha. Lá na página 43, nós temos também na cédula de R$ 20 o mico-leão-dourado. Como você já viu, esse animal está ameaçado de extinção, pois o ser humano tem destruído as florestas nas quais ela vive, né? Esse animal vive. Depois nós temos na cédula de R$ 50 a onça pintada. Apesar de conseguir se camuflar no ambiente, corre o risco de extinção, também pela destruição das florestas. E a garoupa, que é o peixe, né, que está impresso na cédula de R$ 100, esse peixe pode ficar muito grande quando adulto e viver por 50 anos. Mas a pesca em grande quantidade impede que a maioria viva tanto e hoje está ameaçado de extinção. Agora, crianças, agora que você já sabe que alguns animais correm o risco de deixar de existir devido à ação do ser humano, é importante pensar nas atitudes que você pode ter para não prejudicar os animais. Vejam a seguir algumas dicas. Não compre produtos feitos com parte do corpo dos animais, como dentes, né, penas, entre outros. Não compre animais silvestres, ou seja, aqueles que estão acostumados a viver na natureza, como as araras. Agora, na página 44, aplicando as ciências.
São chamadas de fósseis as partes encontradas de animais que viveram no passado, como os ossos ou impressão de animais, como as pegadas e também o contorno de plantas em rochas. Esses registros são estudados pelo paleontólogo, cientista que investiga como eram os animais e as plantas do passado. As pegadas também são importantes para que esses cientistas possam, por exemplo, saber o tamanho de um animal por meio da análise do tamanho da marca que ele deixou no solo. Encontrar um fóssil deve ser encontrar um fóssil de um ser vivo que já não existe mais em nosso planeta é importante para compreendermos como era a vida do passado. Aqui abaixo nós podemos ver um fóssil dos ossos de um animal que viveu bem no passado, tá? Aqui está o fóssil dos ossos. Na página 45, vamos descobrir. Tem uma tarefinha para vocês fazerem aí, depois postar na plataforma. Como você viu, há animais que descansam durante o dia e outro prefere descansar à noite. Mas você sabe se existe algum animal que nunca dorme ou dorme pouco? Outro que dorme muito? Vamos pesquisar e descobrir? Depois complete as fichas com as informações que você encontrou. Nessa primeira ficha aqui, você vai pesquisar, né? Um animal que nunca dorme ou dorme pouco. Então, vocês vão desenhar aqui ou colar a fotografia e vai colocar o nome dele aqui abaixo, onde vive, horas de sono por dia e se ele tem um hábito noturno e diurno. Aqui vocês vão pesquisar um animal que dorme muito e vão colocar também o nome dele, onde ele vive, horas de sono e o hábito dele, se ele é um animal diurno ou noturno. Mãos à obra agora. Na página 46, observem as imagens e descreva D para os animais que têm hábito diurno e N para os que apresentam hábitos noturnos. Aqui nós temos, né, o primeiro animal. Esse animal aqui, ele tem o hábito diurno ou noturno? Então, ele tem o hábito diurno. Então, vocês colocam a letrinha D, que é para os animais que têm o hábito diurno. Diurno é que se alimenta, faz suas atividades durante o dia e à noite dorme. E o próximo animal, que é um gato? Então, o hábito dele, ele tem o hábito noturno. Ele dorme durante o dia e à noite ele se alimenta e faz as atividades, né? Agora nós temos um camaleão aí. Ele também tem o hábito diurno. E o morcego, o hábito noturno. Então, vocês colocam a letrinha N. Agora, vocês vão lá no material complementar e vão destacar o adesivo, né? E vão colar a resposta correta aqui. Então, em qual período os animais da questão anterior estão? Eles estão, se estão no diurno ou noturno. Então, se está de dia ou de noite. Se vocês já tiraram os adesivos e não tem mais os adesivos, vocês vão desenhar o sol, tá? Para simbolizar o dia. Na próxima página, nós temos: complete as frases com as palavras do quadro a seguir. Então, aqui nós temos visão, diurno, flores e noturnos. Letra A. Os animais de hábito, vocês vão completar, realizam suas atividades como comer e se exercitar durante o dia. Então, vamos completar com a palavra diurno. Na letra B, nós temos: a maioria dos animais de hábito noturno tem adaptada para enxergar à noite. Então, a maioria dos animais de hábito noturno tem a visão adaptada para enxergar à noite. Na letra C, a coruja e o morcego são animais de hábito noturno, ou seja, eles são mais ativos à noite e dormem durante o dia. Na letra D, nós temos: algumas plantas abrem suas
flores durante o dia e fecham durante a noite. Então, vocês completem aí com as palavras do quadro acima. Número 4. Desenhe no quadro a seguir uma planta que apresenta movimento diferente de dia e à noite. Aqui vocês vão desenhar uma planta que tem um hábito à noite e de dia. Então, vamos lá. Aqui eu sugeri para vocês a planta, né, da meia-noite aí, a dama da noite. E depois temos a tulipa, que age com comportamento diferente durante o dia e durante a noite ela se fecha. Já a dama da noite, ela se abre durante a noite. E ao contrário da tulipa, que ela se abre durante o dia e se fecha à noite. Lá na página 48, nós temos número 5. A camuflagem é uma estratégia utilizada por alguns animais para se esconder no ambiente em que vive. Qual desses animais consegue mudar de cor para se camuflar? Circule a resposta correta. É a coruja, o polvo, o urso polar ou o bicho-pau? Então, como a gente já aprendeu anteriormente, o polvo que tem essa estratégia de mudar de cor para se proteger dos seus predadores, né? Número 6. Alguns animais são mais ativos durante o dia e outros descansam à noite. Sabendo disso, cole os adesivos com as respostas corretas. Então, aqui vocês vão usar aqueles adesivos lá da página 130, que vai que tem o dia e a noite. Se vocês não têm mais esses adesivos, se vocês usaram e não tem mais no livro de vocês, vocês vão desenhar o sol e a noite, uma lua representando a noite. Então, aqui, o coati, ele se alimenta de quê? De dia ou à noite? Então, o coati, ele se alimenta de dia. Então, vocês vão desenhar ou colar o adesivo, se vocês tiverem aí no material complementar. Se vocês não tiverem o adesivo, vocês vão desenhar um sol, porque o coati, ele se alimenta durante o dia, né? E ele dorme à noite. Lá na página 49, nós temos a galinha. A galinha dorme então, vocês vão colar o adesivo da noite. Se vocês não tiverem o adesivo, então vocês desenham uma lua, tá? Para representar a noite. O pássaro canta de dia. Então, do mesmo jeito, vocês vão desenhar o sol. A dama da noite floresce de noite. E o camaleão é ativo de dia. Então, crianças, a nossa aula de ciências tem agora o que eu aprendi, né? Que a unidade acabou e o que nós aprendemos nessa unidade. O que nós aprendemos na unidade 7 foi a presença e a intensidade da luz e do calor do sol influencia o ritmo da vida dos animais e das plantas, né? Algumas plantas abrem suas flores somente durante a noite, como a dama da noite, que está representada na imagem, aqui do lado. Outras plantas mantêm as flores abertas durante o dia, como é o exemplo da tulipa, né, que vocês desenharam. Alguns animais possuem o sentido da visão adaptada para enxergar à noite, por isso, conseguem realizar suas atividades nesse período. Elas são chamadas de animais de hábito noturno. Aqui nós podemos ver um animal, né, que é a coruja de hábito noturno. Aqui do lado, na página 51, nós temos: já os animais de hábito diurno são mais ativos durante o dia. Sabendo disso, pense em um animal de hábito diurno, o que ela estaria fazendo durante a noite. Retrate sua resposta. Então, vocês vão pensar no animal que é diurno e o que elas fazem à noite? Eles dormem, né? Então, aqui eu sugeri para vocês uma galinha, né? Que ela tem um hábito diurno, só que à noite ela dorme. Então, vocês podem desenhar aí a galinha ou outro animal que tem o hábito diurno e dorme à noite, tá? Então, crianças, a nossa aula de ciências fica por aqui. Eu espero vocês na próxima. Beijos!